Você já se perguntou por que muitas vezes sabemos exatamente o que precisamos fazer, mas algo dentro de nós parece sabotar cada tentativa de progresso? E se eu dissesse que nas próximas 3 dezenas de minutos você poderá não apenas compreender essa força invisível que te sabota, mas também dominá-la completamente? Bem-vindo a uma jornada transformadora onde exploraremos as profundezas do inconsciente humano para libertar seu verdadeiro potencial. Ao final desta experiência, garanto que você verá a procrastinação como um dragão que você não apenas pode enfrentar, mas também domar. Se você deseja finalmente romper as correntes invisíveis que limitam sua grandeza, acompanhe-me até o final deste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que transformarão sua vida. A jornada que iniciamos hoje é apenas o primeiro passo de muitos que daremos juntos. Nas profundezas da psique humana, esconde-se um adversário formidável que Carl Jung chamaria de sombra, aquela parte de nós que sabota silenciosamente nossos esforços mais sinceros. Quantas vezes você se deparou com responsabilidades importantes, consciente da necessidade de agir, mas preso em uma espiral interminável de distrações e justificativas? O mais devastador é reconhecer que no âmago de seu ser, você sabe que está procrastinando, roubando de si mesmo as oportunidades preciosas que a vida oferece, distanciando-se dos sonhos cultivados em seu coração e da existência plena que merece experimentar. Jung acreditava que integrar a sombra era fundamental para o processo de individuação, tornar-se quem realmente somos. E nesse processo, enfrentar nossa tendência à procrastinação é essencial. Não seria revolucionário se, nos próximos momentos juntos, pudéssemos não apenas identificar a raiz desse comportamento autodestrutivo, mas também extirpá-lo definitivamente de sua vida? Napoleon Hill, contemporâneo de Jung e um dos maiores estudiosos da excelência humana, identificou um inimigo invisível que destrói carreiras promissoras, corrói as ambições mais nobres e condena incontáveis almas a uma existência de mediocridade. Este adversário silencioso, a procrastinação, ele descreveu como o hábito mais destrutivo da mente humana. Paralelamente, revelou como mentes disciplinadas podem transcender essa limitação através de técnicas específicas e uma compreensão profunda dos mecanismos mentais envolvidos. E é precisamente isso que descobriremos juntos nesta jornada. Mas antes, peço que responda honestamente. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que mudaria? Quantas manhãs juraram que o dia seguinte seria diferente apenas para se encontrar repetindo os mesmos padrões limitantes? Jung chamaria isso de uma manifestação do complexo autônomo, padrões de comportamento que parecem ter vida própria, resistentes às nossas tentativas conscientes de mudança. Essa amanhã transformadora nunca chega porque sua mente está programada para permanecer na zona de conforto, naquilo que Jung chamaria de território psíquico conhecido. A procrastinação não é uma simples fraqueza de caráter como muitos presumem. É uma armadilha psicológica sofisticada e estou aqui para mostrar-lhe como escapar desse labirinto mental que tem mantido você preso. Nos próximos minutos, você compreenderá por que sua mente frequentemente trabalha contra seus interesses conscientes e, mais importante, como reprogramá-la para agir com determinação inabalável e clareza cristalina. Jung falaria sobre a necessidade de conscientizar o inconsciente, trazendo à luz aquilo que nos controla das sombras. É exatamente esse processo que iniciaremos agora. Você descobrirá um método simultaneamente simples e poderoso, fundamentado nos princípios atemporais articulados por Napoleon Hill e enriquecido com insights profundos da psicologia analítica junguiana, que transformará radicalmente sua relação com a ação e o colocará imediatamente no caminho do progresso contínuo. Este método não é apenas uma técnica, é uma reconexão com o self, no sentido junguiano, aquele núcleo integrador da personalidade que nos impulsiona em direção à totalidade. Se você está fatigado de postergar a existência plena que merece, permaneça comigo até o desfecho desta jornada, pois garanto, quando concluirmos, a procrastinação não exercerá mais domínio sobre sua vida. Juntos, realizaremos o que Jung chamaria de confronto com a sombra, aquele momento decisivo em que encaramos nossos aspectos negados e os integramos à consciência. Você talvez desconheça, mas há um adversário que opera silenciosamente em sua psique, corroendo sua força de vontade, desmantelando seus sonhos mais preciosos e sabotando sistematicamente seu sucesso. Este oponente não se manifesta através de gritos ou escândalos, mas está invariavelmente presente em cada decisão adiada, em cada oportunidade desperdiçada e em cada promessa feita a si mesmo que permanece não cumprida. Este adversário tem um nome específico: procrastinação. Jung a veria como uma manifestação do arquétipo da sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos. Napoleon Hill, por sua vez,
dedicou décadas ao estudo aprofundado da mente humana e identificou esta tendência como um dos principais obstáculos ao florescimento humano pleno. A procrastinação é o que Jung chamaria de um complexo, uma constelação de pensamentos, memórias e emoções carregadas que operam parcialmente fora da consciência, influenciando nosso comportamento de maneiras que não compreendemos totalmente. O que torna a procrastinação particularmente insidiosa. Ela se alimenta do conforto imediato, proporcionando uma ilusória sensação de segurança que, na realidade, é uma prisão psicológica. Jung falaria sobre como nossos complexos frequentemente buscam proteção contra ansiedades mais profundas. Neste caso, talvez o medo do fracasso ou da grandeza que nos aguarda além da zona de conforto. Sua mente astutamente o convence de que o amanhã será inevitavelmente um momento mais propício para começar. Sussurra que o presente não é o momento adequado, que você necessita de mais informações, maior inspiração, tempo adicional. No entanto, a verdade brutal é que cada vez que você cede a essa voz interior sedutora, está efetivamente condicionando seu cérebro a aceitar a estagnação como estado natural. Está inconscientemente programando-se para o fracasso persistente. Napoleon Hill identificou brilhantemente que a procrastinação transcende o simples mau hábito, constitui uma forma de escravidão mental. Jung concordaria, vendo-a como um aspecto da personalidade que assumiu controle autônomo. Hill descreveu eloquentemente o conceito da deriva, o ato de vagar pela existência sem propósito definido, permitindo que o meio e a indolência ditem suas ações. O procrastinador não é senhor de sua própria mente, como Jung diria. Ele ainda não integrou partes significativas de sua sombra. O indivíduo está sendo controlado, não por uma entidade externa, mas por sua própria condição psicológica não resolvida, que o mantém aprisionado na inércia paralisante. Jung chamaria isso de um estado de possessão por um complexo autônomo, quando aspectos da personalidade assumem o controle da consciência. Mas e se você pudesse romper este ciclo vicioso neste exato momento? O que aconteceria se, em vez de postergar sistematicamente seus objetivos, você conseguisse reprogramar sua mente para agir imediatamente sem hesitação? A notícia alvissareira é que Napoleon Hill descobriu precisamente como realizar esta transformação, e Jung nos oferece um entendimento profundo dos processos psicológicos envolvidos. Hill estudou minuciosamente os indivíduos mais bem-sucedidos de sua época e revelou um padrão consistente entre eles. Todos manifestavam um inabalável senso de urgência. Jung identificaria isso como uma característica de pessoas que estão no caminho da individuação, o processo de tornar-se quem verdadeiramente somos. Esses indivíduos compreenderam instintivamente que cada momento desperdiçado representava um retrocesso na jornada rumo à vida que desejavam manifestar. Neste momento, convido você a fazer um compromisso solene consigo mesmo. Um pacto de que, a partir deste instante, você não mais será escravo da procrastinação, que não permitirá que este adversário interior roube nem mais um segundo precioso de sua existência. Jung falaria sobre a necessidade de uma decisão moral, um compromisso consciente com nosso desenvolvimento integral, porque na próxima parte desta jornada revelarei a primeira estratégia transformadora que Napoleon Hill descobriu para erradicar a procrastinação e assumir o controle absoluto de sua mente. E quando você aplicar este princípio fundamental, jamais experimentará a procrastinação da mesma maneira. Será como Jung descreveria, um encontro com o Self, aquele centro ordenador da personalidade que nos guia em direção à totalidade. Se existe uma característica universal entre todas as personalidades extraordinárias estudadas meticulosamente por Napoleon Hill, é sua notável capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas. Em Pense e Enriqueça, sua obra seminal, Hill revela que a indecisão constitui um dos mais formidáveis obstáculos ao sucesso autêntico. Jung complementaria essa visão observando que a indecisão frequentemente reflete um conflito interno não resolvido, uma batalha entre aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Cada vez que você adia uma escolha, esperando pelo momento ideal, está inadvertidamente treinando sua mente para aceitar a procrastinação como padrão comportamental. A verdade profunda é que a procrastinação raramente nasce da preguiça como comumente se presume. Ela emerge da dúvida paralisante. E onde há dúvida persistente, há inevitavelmente fraqueza de propósito. Jung diria que essa dúvida muitas vezes reflete o que ele chamava de função inferior, aspectos menos desenvolvidos de nossa personalidade que precisam ser integrados. As personalidades que realizam feitos extraordinários não são aquelas que esperam sentir-se plenamente qualificadas antes de agir. Elas decidem antes mesmo de se sentirem completamente preparadas.
Jung chamaria isso de confiar no processo de individuação, permitir que a sabedoria interior guie o caminho, mesmo quando a consciência ainda não vê o panorama completo. Compreenda esta verdade fundamental. A ação precede a motivação, não o contrário. Esta inversão da sequência convencional é revolucionária. Napoleon Hill descobriu que os líderes mais influentes tomavam decisões rapidamente e implementavam-nas com perseverança inabalável. Enquanto a maioria das pessoas muda constantemente de direção, sempre à espera de alguma garantia inequívoca de sucesso, os verdadeiros vencedores tomam medidas decisivas e simplesmente ajustam o curso ao longo da jornada. Jung compararia isso ao processo de amplificação. Permitir que uma ideia ou impulso se desenvolva organicamente, em vez de tentar controlá-lo completamente desde o início. Mas por que a decisão imediata possui tamanho poder transformador? Porque ela cria uma ruptura definitiva com o padrão mental da procrastinação. Quando você decide algo com convicção absoluta, sua mente automaticamente se reorienta para buscar soluções viáveis, abandonando a busca por desculpas. Você deixa de questionar: devo fazer isso? E começa a perguntar: como posso realizar isso agora? Esta simples mas profunda mudança de perspectiva transforma radicalmente sua capacidade de ação efetiva. Jung falaria sobre uma mudança na atitude da consciência, uma reorientação fundamental de como abordamos a realidade. E aqui está o segredo transcendental. A decisão não precisa ser absolutamente perfeita. O essencial é que seja tomada. Se você espera ter clareza completa antes de agir, permanecerá eternamente imobilizado. Napoleon Hill identificou perspicazmente que aqueles que esperam ter certeza absoluta antes de atuar inevitavelmente acabarão dominados pelo medo paralisante. Jung complementaria observando que o medo muitas vezes surge quando tentamos controlar demais, em vez de confiar no processo natural de desenvolvimento psíquico. A vida é fundamentalmente um jogo de probabilidades, e os vencedores são invariavelmente aqueles que escolhem participar ativamente, em vez de meramente observar das arquibancadas. Os verdadeiros mestres da vida nunca possuem 100% das respostas antes de iniciar uma jornada, mas isso é irrelevante. O que realmente importa é comprometer-se inequivocamente e adaptar-se flexivelmente ao longo do percurso. Jung chamaria isso de permanecer aberto ao processo de individuação, permitir que o caminho se revele enquanto o percorremos. Agora proponho um exercício prático imediato. Selecione uma ação significativa que você tem postergado consistentemente. Pode ser algo aparentemente pequeno, mas importante para seu desenvolvimento. Tome a decisão agora mesmo, sem hesitação. E mais crucial ainda, haja imediatamente, sem demora. Erga seu telefone e envie aquela mensagem importante. Inicie aquele projeto significativo. Faça aquela chamada decisiva. O simples ato de decidir e agir rompe instantaneamente o ciclo vicioso da procrastinação e devolve a você o controle legítimo de sua existência. Jung falaria sobre fativar a função transcendente, aquela capacidade da psique de unir opostos em uma síntese criativa que nos move adiante. Na próxima sessão desta jornada transformadora, revelarei como utilizar um poderoso princípio psicológico para metamorfosear esta ação inicial em um hábito permanente e inquebrantável, algo que Jung chamaria de criar um novo padrão arquetípico em sua psique. Agora que você compreende o poder transformador da decisão imediata, surge naturalmente a questão subsequente. Como manter a consistência comportamental ao longo do tempo? Afinal, seria inútil agir decisivamente uma única vez para depois retornar aos padrões habituais de procrastinação. A chave para esta transformação sustentável reside em um conceito extraordinariamente poderoso que Napoleon Hill identificou em seus estudos extensivos, o princípio do momentum psicológico. Jung observaria que isso está relacionado à criação de novos canais energéticos na psique, redirecionando a libido, energia psíquica, para padrões mais construtivos. Imagine uma locomotiva imponente, completamente imóvel sobre os trilhos. Neste estado de inércia, até mesmo um pequeno calço de madeira posicionado à frente de suas rodas será suficiente para impedir qualquer movimento. Entretanto, essa mesma locomotiva, uma vez em velocidade considerável, seria capaz de atravessar implacavelmente até mesmo uma parede de concreto armado sem diminuir significativamente seu avanço. Este é precisamente o funcionamento de sua mente. Quando presa na procrastinação, você permanece em estado de estagnação, e qualquer obstáculo, por mais trivial que seja, parece absolutamente insuperável, o que Jung chamaria de estar dominado por um complexo paralisante. Contudo, ao iniciar o movimento decisivo, não importa quão modesto seja o passo inicial,
torna-se praticamente impossível deter seu progresso imediatamente. O momento transmuta-se em momentum psicológico. Napoleon Hill ensinou brilhantemente que o sucesso genuíno raramente é conquistado através de saltos espetaculares, mas sim pela acumulação paciente de ações pequenas e consistentes, que somadas ao longo do tempo, produzem resultados extraordinários. Jung chamaria isso de processo de individuação, uma jornada de pequenos passos que gradualmente nos leva à totalidade. Esse fenômeno é conhecido como a força do hábito. No momento em que você inicia um movimento decisivo, sua mente instintivamente busca manter essa inércia em movimento. O equívoco fundamental cometido pela maioria das pessoas é esperar pela motivação ideal antes de empreender qualquer ação significativa. A verdade reveladora, no entanto, é que a motivação autêntica é invariavelmente um subproduto da ação consistente, jamais sua causa primária. Jung observaria que é através da ação que acessamos camadas mais profundas da psique, ativando energias que não estão disponíveis para a mente meramente contemplativa. Quanto mais você age decisivamente, mais motivado se torna, criando assim um ciclo virtuoso de produtividade crescente, o que Jung chamaria de canalização construtiva da libido. Este é o antídoto perfeito para a procrastinação crônica. Mas como aplicar concretamente este princípio na vida cotidiana? A estratégia é surpreendentemente simples. Reduza a resistência inicial ao mínimo absolutamente necessário. Em vez de contemplar uma tarefa aparentemente avassaladora em sua totalidade, concentre-se exclusivamente em um microcompromisso inicial. Se você precisa elaborar um relatório complexo, comprometa-se inicialmente a escrever apenas uma única frase introdutória. Se deseja incorporar o exercício físico em sua rotina, simplesmente vista sua roupa esportiva como o primeiro passo. Estas ações podem parecer insignificantemente pequenas, mas representam precisamente o catalisador necessário para desmantelar o edifício da procrastinação. Jung falaria sobre como pequenos atos simbólicos podem ter profundo impacto na psique, ativando padrões arquetípicos de ação e realização. A mente humana apresenta uma dificuldade intrínseca em interromper um processo já iniciado. Este é um princípio fundamental da psicologia. A partir do primeiro passo decisivo, seu cérebro naturalmente assume o controle executivo e desenvolve um desejo quase irresistível de completar a tarefa iniciada. Jung chamaria isso de ativar o arquétipo do herói em nós, aquela parte que busca completar a jornada uma vez iniciada. Portanto, apresente o seu próximo desafio transformador. Selecione uma tarefa verdadeiramente importante que você tem sistematicamente adiado, mas em vez de contemplar o compromisso em sua integralidade, reduza-o mentalmente a um primeiro passo minúsculo e absolutamente gerenciável. Uma vez que você tenha dado este passo inicial decisivo, observe atentamente como sua mente naturalmente desenvolve o impulso para continuar o processo até sua conclusão. Este é precisamente o segredo do momentum psicológico. Na próxima parte desta jornada transformadora, revelarei como converter essa energia inicial em um hábito inquebrantável, utilizando um dos princípios mais poderosos articulados por Napoleon Hill e iluminados pela psicologia profunda de Carl Jung. Agora que você aprendeu como gerar momentum psicológico e romper decisivamente o ciclo vicioso da procrastinação, existe um princípio absolutamente essencial que Napoleon Hill considerava o fundamento de toda transformação mental autêntica: a autossugestão consciente. Jung chamaria isso de diálogo com o inconsciente, uma forma de comunicação intencional com as camadas mais profundas da psique. Se você não assumir o controle consciente dos pensamentos que alimentam sua mente diariamente, inevitavelmente será controlado por eles, transformando-se em vítima de sua própria programação mental limitante. E a verdade reveladora é que a procrastinação não é senão um reflexo fidedigno do diálogo interno que você mantém consigo mesmo cotidianamente. Jung observaria que nossos padrões de comportamento refletem frequentemente complexos inconscientes, constelações de pensamentos, emoções e memórias que operam fora da consciência. Hill descobriu que nossa mente subconsciente opera precisamente como um campo extraordinariamente fértil. Tudo o que nela plantamos, seja construtivo ou destrutivo, inevitavelmente cresce e se multiplica. Jung complementaria essa visão falando sobre como o inconsciente amplifica e elabora os conteúdos que recebe da consciência. Se você repete constantemente afirmações autodepreciativas como "não sou disciplinado", "não consigo me concentrar", "sou intrinsecamente desleixado", está inadvertidamente reforçando estes padrões comportamentais limitantes. Sua mente subconsciente aceita obedientemente esta programação negativa e mobiliza todos os recursos disponíveis para confirmá-la na realidade externa. Jung falaria sobre como essas crenças se tornam profecias autorrealizáveis,
expectativas que inconscientemente nos levamos a cumprir. Contudo, se você transformar fundamentalmente seu diálogo interno, poderá literalmente reescrever seu destino. Jung chamaria isso de transformação alquímica da psique, a transmutação de padrões limitantes em potencial criativo. Contemple os grandes realizadores em qualquer campo de atuação humana. Eles não apenas cultivam hábitos extraordinariamente produtivos, mas conscientemente nutrem um diálogo interno que os impulsiona inexoravelmente para frente. Hill percebeu com notável perspicácia que as palavras que repetimos com genuína emoção gradualmente se cristalizam em crenças profundamente enraizadas, e essas crenças fundamentais moldam decisivamente nossas ações cotidianas. Jung observaria que estamos assim criando novos padrões arquetípicos que orientam nossa relação com o mundo. Se você verdadeiramente deseja erradicar a procrastinação de sua existência, deve começar transformando radicalmente a maneira como se percebe. Declare diariamente, com convicção inabalável: ajo imediatamente diante de oportunidades. Sou disciplinado e concentrado por natureza. Tomo decisões e as executo sem hesitação desnecessária. Jung falaria sobre criar um novo mito pessoal, uma narrativa transformadora sobre quem somos e do que somos capazes. Isto pode parecer simplista à primeira vista, mas sua eficácia está cientificamente comprovada. A ciência contemporânea confirmou eloquentemente o que Hill intuitivamente sabia há décadas. A repetição consistente de pensamentos e afirmações específicas literalmente cria novas conexões neuronais no cérebro, reestruturando fisicamente nossa arquitetura mental. Jung falaria sobre como esses processos refletem a plasticidade da psique, nossa capacidade inata de transformação. Se você passou anos inadvertidamente reforçando a identidade de alguém cronicamente procrastinador, seria irrealista esperar transformar completamente esse padrão em um único dia. Entretanto, se aplicar a autossugestão intencionalmente e consistentemente, poderá gradualmente reprogramar sua mente para agir naturalmente, sem resistência interna. Jung observaria que estamos assim integrando aspectos da sombra, trazendo à consciência potenciais não realizados. Proponho agora um exercício prático transformador. Formule uma afirmação concisa que represente autenticamente a pessoa disciplinada e realizadora que você aspira a se tornar. Poderia ser algo como: ajo decisivamente sem hesitação desnecessária, ou concluo com excelência tudo que inicio. Jung chamaria isso de criar um mantra transformador, uma fórmula verbal que concentra energias psíquicas. Repita esta afirmação todas as manhãs ao despertar e imediatamente antes de enfrentar qualquer tarefa significativa. Pratique este ritual conscientemente durante pelo menos uma semana completa e observe atentamente como sua mente gradualmente começa a se transformar. Jung falaria sobre como estamos assim constelando novos arquétipos, ativando padrões primordiais que nos elevam a novos níveis de funcionamento. Na parte seguinte desta jornada transformadora, revelarei um princípio oculto que Napoleon Hill identificou nos maiores realizadores da história humana, um segredo profundo que transformará para sempre sua relação com o tempo e a ação. Jung chamaria isso de acessar a sabedoria arquetípica, aquele conhecimento intemporal que transcende o indivíduo. Agora que você está aprendendo sistematicamente a reprogramar sua mente para a ação decisiva, há um princípio absolutamente crucial que Napoleon Hill enfatizou repetidamente em seus ensinamentos. O tempo é indiscutivelmente seu recurso mais precioso, e cada segundo desperdiçado na procrastinação representa uma parcela irrecuperável de sua existência. Jung complementaria essa visão observando que nossa relação com o tempo reflete profundamente nossa atitude diante da vida e da morte, nosso senso de finalidade e significado. Compreender visceralmente esta verdade poderia constituir o catalisador definitivo para eliminar permanentemente esse hábito autodestrutivo de sua vida. Jung falaria sobre como essa compreensão representa uma forma de iniciação, um despertar para uma verdade fundamental da existência. Faça uma pausa reflexiva e contemple. Quantos dias preciosos, meses produtivos ou até mesmo anos irreparáveis você desperdiçou postergando aquilo que intuitivamente sabia que deveria realizar? Quantas oportunidades transformadoras simplesmente se desvaneceram por não agir no momento propício? Jung chamaria isso de confrontar nossa sombra temporal, nossa relação inconsciente com a finitude da existência. O equívoco fundamental cometido pela maioria das pessoas é a crença ilusória de que sempre haverá tempo abundante no futuro, que algum dia misterioso finalmente realizarão o que continuamente adiam no presente. Entretanto, esse dia prometido jamais se materializa. Jung observaria que esse pensamento reflete uma forma de inflação psíquica,
uma ilusão de que somos de alguma forma isentos das limitações fundamentais da existência humana. Napoleon Hill percebeu com clareza extraordinária que o tempo não perdoa aqueles que não o valorizam apropriadamente. Ele simplesmente avança inexoravelmente, e o que não realizamos hoje torna-se progressivamente menos provável que realizemos amanhã. Jung complementaria essa visão falando sobre como o tempo representa um arquétipo fundamental, uma dimensão primordial da existência humana. A procrastinação constitui uma atitude silenciosamente autodestrutiva. Não apenas subtrai suas realizações potenciais, mas sistematicamente corrói sua autoconfiança fundamental. Cada vez que você posterga algo verdadeiramente importante, inadvertidamente treina seu cérebro para aceitar menos do que merece da vida. Jung falaria sobre como esse padrão reflete um complexo de inferioridade, ou uma crença inconsciente de que não merecemos realização. Você gradualmente se transforma em alguém que observa passivamente enquanto outros realizam seus sonhos, eternamente aguardando um momento idealizado de perfeição que jamais chegará. Jung observaria que isso reflete uma identificação com a persona, quando nos limitamos a papéis sociais superficiais em vez de manifestar nossa essência autêntica. Hill observou perspicazmente que os grandes realizadores compartilham uma característica fundamental: compreendem o valor inestimável de cada minuto disponível e agem com um senso de urgência construtiva. Jung chamaria isso de viver com consciência da mortalidade, permitir que nossa finitude nos inspire a viver plenamente. Agora visualize o seguinte: imagine que você possui uma conta bancária especial, onde a cada manhã são depositados exatamente 86.400 segundos. A peculiaridade desta conta é que, ao final do dia, tudo que não foi utilizado produtivamente desaparece para sempre, sem possibilidade de recuperação. Jung veria isso como uma metáfora poderosa para o arquétipo do tempo, aquela dimensão fundamental da existência humana. Você estaria disposto a gastar esses recursos preciosos irresponsavelmente, permitindo que escapem entre seus dedos sem propósito definido? Certamente não. No entanto, é precisamente isso que acontece em sua vida cotidiana. Cada dia que passa sem ser vivido plenamente, jamais poderá ser recuperado. Jung falaria sobre a necessidade de viver simbolicamente, reconhecer o significado profundo de cada momento. Se este é seu desafio pessoal, faça a decisão transformadora de abandonar a procrastinação neste exato momento. Comporte-se como se cada segundo de sua existência representasse um investimento precioso no banco da vida. Jung chamaria isso de viver com consciência simbólica, reconhecendo o valor transcendente de cada momento. Selecione uma tarefa verdadeiramente importante agora mesmo e inicie sua execução. Não amanhã, não daqui a algumas horas, mas neste exato instante. Jung falaria sobre o poder do momento decisivo, aquele instante em que escolhemos conscientemente nossa direção na vida.